Gente, bom dia. Meu nome é Andréia Cabelo. Aqui a gente está fazendo Conhecendo o Eco, com o professor Manuel Pires, aqui da Economia. Ele vai se apresentar, ele vai falar da sua trajetória acadêmica, ele vai dar alguns conselhos para nós aqui do PET Economia. Depois que ele fizer essa pequena apresentação dele, eu vou abrir para perguntas. Então, assim, eu peço até a todos que, quando chegar na hora de perguntas, por favor, se inscrevam pelo chat para a gente ter algum processo mais organizado e eu passo a palavra para vocês. Então, professor Manuel, eu passo a palavra para você aqui agora. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite de vocês. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Poder estar num ambiente assim, sem precisar falar de economia no nível mais técnico, mas poder passar um pouco a minha experiência. Eu vou fazer uma fala inicial que eu pretendo seja um pouco mais curta para privilegiar um pouco a interação com vocês. Acho que a gente consegue aproveitar bastante bem esse tempo se eu também tiver tempo para reagir à pergunta de vocês, porque muitas vezes vocês querem saber pode ser diferente do que eu tenho inicialmente pensado em apresentar. Bom, acho que quando o João me procurou e falou sobre isso, eu falei, cara, o que eu vou falar para vocês? Porque é sempre esquisito assim a gente falar sobre a gente, ainda mais com a pretensão de querer passar alguma lição para vocês. O contexto é completamente diferente, a vida de vocês é muito diferente, as experiências são muito diferentes. Então, fiquei muito curioso para saber como é que seria essa conversa. Eu acho que é bom começar falando como é que tudo começou, né? Acho que para começar assim essa parte que eu acho que é uma coisa que todo mundo meio que se pergunta, como é que esse cara aí parou aqui, né? E a minha história com a economia é muito curiosa, porque toda vez que eu penso sobre isso, eu me lembro de 3 momentos, né? Tem a ver com os planos econômicos. Então, vocês certamente não viveram isso, mas aquela coisa dos planos econômicos era um negócio que me chamava muita atenção, tá? Você tinha uma coisa meio maluca de preço subindo, de repente o preço parava de subir, o governo vinha e dizia que o preço ia parar de subir, o preço parava de subir um tempo, mas aí você começava a ver umas coisas interessantes. No plano cruzado, eu lembro, por exemplo, da coisa da fila do leite e da fila da carne. É uma coisa meio, depois que você estuda economia, fica uma coisa meio simples de entender, né? Você tem um mercado com uma demanda crescente, você segura o preço, vai faltar oferta, né? Então, isso aconteceu e aquilo me chamou muita atenção. Isso eu era criança, o plano cruzado foi em 86, eu tinha algo como 7, 8 anos, né? Mas aquilo foi um primeiro contato assim com o dia a dia da economia que me chamou muito a atenção. Depois, eu tive mais duas situações ainda crianças que também me ligaram fortemente com a economia. O segundo evento, uma segunda situação, era quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai tinha um comércio, e aí eu estudava de manhã e ia de tarde para o comércio dele para ajudar. Isso eu tinha 13, 14 anos. E a coisa que eu mais gostava de fazer era etiquetar preço. Então, antigamente você não tinha nada eletrônico, você tinha uma pistola que ficava etiquetando os produtos. Eu passava a semana inteira etiquetando os produtos, quando chegava na semana seguinte, os preços mudavam, então tinha que começar tudo de novo. Então, era o segundo contato assim, que eu tinha com a economia, e aquilo foi, de certa forma, aguçando a minha curiosidade. Uma terceira situação que eu vivi, e essa eu acho que é mais engraçada, ou dependendo do ponto de vista meio trágica, se vocês quiserem pensar dessa forma, foi quando eu saí do primeiro grau para o segundo. E no segundo grau você já começa a pensar na faculdade, no vestibular, etc. E aí eu tinha um professor de química que era muito ligado a essa coisa de preparação para o vestibular. E aí nessa passagem do primeiro grau para o segundo grau, eu mudei de escola, né? Ninguém se conhecia. Então, o professor de química ele fez uma conversa para apresentar os alunos. E aí, no final, ele perguntava o que cada um queria ser. Isso eu tinha 14, 15 anos. E aí, todo mundo da turma falava, eu quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser advogado. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, eu quero ser economista. E todo mundo olhou para mim com aquela cara esquisita, assim, de reprovação. Acho que
isso me marcou muito. Primeiro que eu era uma coisa meio fora já do, do padrão, né, nesse sentido da definição da profissão. E, para dizer a verdade, eu falava isso por conta desses fatos isolados que eu vivia, mas a verdade é que a gente entra na faculdade de economia, a maioria das pessoas não tem muito claro o que significa isso exatamente, e obviamente que eu não era diferente, eu tinha um desejo de estudar e conhecer, mas saber exatamente o que era uma coisa que ainda era uma realidade muito distante. Mas, assim, de certa forma, a economia ela meio que surgiu naturalmente para mim sempre. Desde que eu me lembro, quando eu me faço essa pergunta, eu me lembro de querer ser economista. Nunca tive dúvidas sobre ser outra coisa. Isso eu acho que está muito associado ao fato da minha personalidade também, porque eu sou uma pessoa que se envolve muito com as coisas. Eu sempre me envolvo muito com as coisas que eu gosto de fazer. Então, na medida em que eu fui me interessando por essas coisas, uma coisa foi levando a outra, foi se reforçando. Tá? Bom, então, assim, eu não tenho uma resposta clara para essa pergunta de como é que a economia surgiu na minha vida. Foi uma coisa que surgiu meio que quase naturalmente. Hoje eu não me imagino em outro ambiente profissional ou em outra profissão. Bom, aí eu fui fazer a faculdade de economia, eu me formei pela UF, Universidade Federal Fluminense. Depois, aqui em Brasília, eu descobri que o pessoal chama de UFF. Na verdade, lá no Rio, a gente chama de UF. Ela fica em Niterói e foi uma experiência muito legal por várias razões. Primeiro, porque eu acho que reforçou esse meu interesse em economia. Acho que foi uma escolha muito bem feita, preencheu assim o que eu gosto, que eu aprendi a gostar de fazer. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que foram muito importantes para mim, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista intelectual. Então, eu tive um professor que me influenciou muito intelectualmente, chamado Ricardo Henriques, foi muito importante numa fase da faculdade. Ele dava o curso de crescimento, né? Então, ele começava lá com o modelo de Harold Doman, modelo de Solomon, etc. Mas aí depois ele fugia do livro-texto e ele deu um livro do Amartya Sen sobre desigualdade, etc. Ele é uma pessoa que trabalha muito nessa área de educação e desigualdade. Eu acho que, de certa forma, ele ficava um pouco incomodado com o núcleo duro do curso de Macro 3, que só fala de crescimento e falava menos questões distributivas. Então, assim, apesar de gostar de economia, eu sempre gostei de outras matérias também. Sempre fui muito ligado à área de matemática, sempre tive alguma facilidade com matemática, também tive, ao mesmo tempo, sempre gostei muito de história, sociologia. Então, a economia, do ponto de vista da minha aptidão, ela acabou sendo útil também, muito porque ela dá a opção para você abarcar esses vários campos da ciência, né? Ela não é uma ciência tão fechada. Então, ela te dá outros paradigmas, ela envolve vários paradigmas. E nesse curso de Macro Trade, de certa forma, eu encontrei esses vários paradigmas pelo esforço do Ricardo de trazer essas coisas para a gente. Então, essa é a primeira lição que eu trago aqui dentro dos meus cursos, de sempre trazer alguma coisa nova, alguma coisa que talvez esteja fora do núcleo duro do curso, mas que possa ser interessante para vocês aprenderem e também a pensarem um pouco fora dos quadros do núcleo duro, do núcleo mais duro da ciência, para vocês desenvolverem uma capacidade de raciocínio. É sempre uma preocupação que eu tenho. A segunda pessoa que me ajudou muito, hoje não é mais professor da UF, o Ricardo Henriques virou economista do Itaú, da área de pesquisa social do Itaú. Tá? Hoje eu acho que ele já não dá mais aula na UF. Mas uma outra pessoa que me ajudou muito, que não está na UF mais, foi para a FRJ, foi o João Sixu. Ele foi meu professor de economia monetária. Tá? E ele foi a pessoa que, de certa forma, me ofereceu a bolsa de PIBIC para eu começar a me interessar, a trabalhar, ter uma oportunidade de trabalhar com economia. Então, e depois, assim, foi uma coincidência da vida, quando eu fui fazer o meu mestrado na FRJ, ele também passou no concurso da FRJ e foi dar aula na FRJ. Então, a gente seguiu meio junto, assim, essa segunda parte da graduação, junto com o mestrado. Então, foi uma pessoa também que me ajudou muito. Dentre as atividades que eu fiz no PIBIC,
Eu ajudei em alguns capítulos do livro que ele organizou de economia monetária, que eu acho que ainda é utilizado nos cursos de graduação. Acho que é o principal manual escrito em português sobre o assunto. Naquela época, o livro estava sendo feito, então eu participei de alguns capítulos da primeira edição. Isso foi em 1998 para 1999. Tá? Então, foi isso. O PIBIC funcionou para mim como, além de ser essa primeira porta de trabalhar com economia, ele despertou meu interesse em seguir fazendo com o mestrado, porque até então, na minha cabeça, você ia fazer a faculdade de economia, ia virar economista e ia trabalhar. Tá? Essa era a perspectiva, de certa forma, que eu entrei na faculdade, e a experiência da faculdade, de certa forma, me aprisionou na faculdade até hoje, no sentido positivo do termo. Nunca me dissociei completamente da universidade, mesmo quando eu fazia profissionalmente outras coisas. Bom, eu fui para uma coisa curiosa na graduação que eu acho que foi importante na minha vida profissional, e eu fui perceber isso mais à frente. A faculdade de economia que eu fiz, e eu acho que isso é assim até hoje, ela do ponto de vista macro, sempre foram os temas que me atraíram mais, ela sempre focou muito mais em teoria monetária, né? E menos em outras discussões de mesmo crescimento, de política fiscal. Acho que a história da economia puxou para isso, né? Os desenvolvimentos teóricos sempre deram mais ênfase nesse tema, e no final das contas eu fui fazer pesquisa nisso, né? Um tema que eu gostei muito. Eu me formei com uma monografia de metas de inflação, foi em 2000 para 2001 que eu me formei, e o regime de metas de inflação estava começando no Brasil. Então, foi uma monografia muito interessante no momento em que as coisas estavam acontecendo. E aí eu fui fazer o mestrado na FRJ. Por que eu escolhi a FRJ? Essa é uma pergunta sempre difícil de responder. Obviamente que a gente é sempre muito influenciado pelos professores mais próximos do nosso dia a dia, né? O João certamente foi uma pessoa que me influenciou muito nisso. Mas eu também optei pela FRJ por duas razões. Primeiro, porque eu achava que na FRJ eu conseguiria ainda manter essa visão um pouquinho mais ampla de economia, ainda que eu goste de matemática, eu gosto de história, eu sempre consegui, na minha formação, tentar navegar um pouco nesses dois extremos, né? Achar um meio termo mais equilibrado entre esses dois extremos. Tem pessoas, por várias razões, que preferem investir mais no caminho, seja por conta de questões profissionais, seja por questão de aptidão, seja porque tem uma visão talvez mais particular do papel do economista na sociedade. Mas a FRJ me deu, eu achava que me dava um pouco mais dessa possibilidade. Eu acho que alguns outros cursos eles são muito mais especializados numa determinada linha ou em outra. Tá? Então, a FRJ me dava essa opção. E segundo, que eu tinha passado no mestrado em estatística, e aí eu quis fazer os dois. Tá? Obviamente que essa não foi uma decisão muito sábia. Eu fiz o primeiro ano dos dois, mas evidentemente que chegou uma hora que eu tive que escolher. Fazer duas dissertações era uma coisa meio que não dava. E o mestrado de estatística eu comecei na escola de estatística, que ficava no Rio também, que é o braço de treinamento do IBGE. Foi uma experiência muito boa também. Mas, infelizmente, eu acabei tendo que optar, e como eu já estava muito envolvido com economia, eu segui no curso de economia. Lá eu tive ótimos professores, assim, apesar da FRJ não ser reconhecida como um centro, do ponto de vista de formação matemática na escola de economia, ou pelo menos não ser identificado como tendo essa prioridade, eu aproveitei bastante, porque, apesar dela não ser identificada, esses professores são muito bons. Então, inclusive, você tem, como a universidade é muito grande, você tem professores de outros departamentos. Então, eu tive professor de matemática da escola de matemática. Então, foi muito interessante. Eu fiz o mestrado com muito gosto e, de certa forma, o mestrado foi importante para eu escolher para onde que eu queria ir profissionalmente. Na época, a FRJ tinha alguns professores que foram importantes. O Fernando Cardim, que infelizmente já faleceu, é uma pessoa com brilhantismo e uma seriedade enorme, e com bom senso, acima de tudo. Foi um professor que foi muito importante para mim. O próprio João, depois a gente seguiu trabalhando junto por mais um tempo, e
Do ponto de vista da matemática, da estatística, eu gostava muito das aulas do Getúlio, que é um estatístico de formação. Bom, quando eu terminei o mestrado, a economia brasileira não estava muito boa, não estava muito bem das pernas, né? Isso é muito parecido com o que a gente vive hoje. Então, a situação do mercado de trabalho é uma situação muito difícil. Tá? Então, eu acabei optando por continuar no doutorado, né? Mas logo depois que eu comecei o doutorado, surgiram dois fatos novos, duas situações novas. Primeiro, tem uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto muito de mudar de ambiente para ver coisas novas, né? Ter contato com pessoas novas, aprender coisas diferentes, investir em coisas alternativas, eu acho que é importante para o processo de formação da gente. E eu tive a oportunidade de continuar no doutorado da FRJ. Eles tinham um processo separado lá para quem conseguia defender a tese dentro de um prazo. Então, o processo de escolha era como se você tivesse uma preferência. Tá? Então, eu exerci essa preferência e fui começar o doutorado na FRJ. Quando eu comecei o doutorado na FRJ, aí surgiu um problema. O problema é que eu tinha gostado tanto do mestrado que eu tinha feito todas as cadeiras que eu gostaria de fazer. Eu fiz 4 ou 5 disciplinas a mais do que eu precisava para me formar. E aí, quando eu cheguei no primeiro semestre do doutorado, tinha nada para fazer. Eu já tinha feito tudo. E aí eu fiquei um pouco insatisfeito com aquilo. Eu comecei a ter aula nos outros departamentos, que uma das vantagens do Rio é que você tem 4 departamentos lá. Então, fiz disciplina na FGV, voltei a fazer disciplina na UF com outro professor, foi com o Zé Luiz Oreiro, que atualmente é professor aqui do departamento. Fui fazer disciplina na PUC, então comecei a diversificar. Então, esse foi o primeiro fato, foi um pouco essa insatisfação de achar que eu pudesse ficar um pouco mais estagnado no doutorado da FRJ. E aí o segundo evento que foi importante foi que a economia brasileira melhorou muito rápido entre 2003 e 2004. Tá? Você passa os anos 90, a taxa de desemprego muito elevada, as oportunidades eram muito restritas. No começo dos anos 2000 também, você tinha crise quase que ano sim, ano não. Tá? Então, você tinha um mercado de trabalho muito ruim. Mas na passagem ali de 2003 para 2004, as coisas começaram a melhorar e você teve uma série de concursos públicos. Então, você tinha uma demanda muito reprimida por concurso público, então teve uma sequência de concursos públicos num curto espaço de tempo. Então, basicamente, todas as instituições que contratam economistas para bons empregos no Brasil estavam abrindo concurso. E aí eu passei para o IPEA e aí vim para Brasília. E, assim, foi uma experiência muito legal. Primeiro porque, de certa forma, como eu já estava insatisfeito com essa questão acadêmica na FRJ, me deu a oportunidade de respirar um ambiente novo. Então, o IPEA tem lá seus pesquisadores, você respirava um ambiente completamente diferente e, sob certo ponto de vista, tinha uma vantagem de ser uma experiência nova, diferente da experiência da universidade, de fazer pesquisa num ambiente específico de pesquisa, não num ambiente de ensino. São coisas um pouco diferentes. Então, você tem pessoas lá que trabalham com determinados temas há 30, 40 anos, conhecem tudo que aconteceu nesses temas. Então, de certa forma, essa passagem da universidade para o ITEB foi muito importante para ver como é que as pessoas estruturavam quase que uma carreira. Né? Então, tem esse aspecto positivo. O segundo aspecto positivo é que a mudança para Brasília me permitiu também mudar de áreas. Então, logo assim que eu vim para Brasília, eu fui estudar na UNB. E a UNB tem pelo menos na minha época, tinha um aspecto diferente, assim, que era um aspecto que me foi muito útil. Aspecto diferente em relação ao FRJ, para deixar claro. E foi um aspecto que foi muito útil. As disciplinas elas eram um pouco mais casadas, então eu consegui ter a experiência dessa diversidade que eu gostaria de ter na FRJ e casar com uma coisa um pouco mais, digamos assim, concisa, ou que dava um tratamento mais direto às questões de economia propriamente dita. Para mim foi bom. Tá? Evidentemente que, para quem faz só isso, talvez fique faltando essa diversidade maior, assim como para quem olha para as questões de uma diversidade maior, fique faltando um pouquinho do que a UNB naquela época me ofereceu. Mas o que a UNB tinha para me oferecer era exatamente o que, de certa forma, eu comecei a procurar. Tá? Então, foi um casamento muito, muito bom. Aqui na UNB, eu tive o apoio de vários professores, né?
uma professora que foi muito importante nesse processo, está aqui assistindo, que foi a Adriana, foi uma das primeiras professoras a me receber, em função até mesmo da relação de amizade que ela tem com vários professores da FRJ. Ela me recebeu muito bem nessa vinda para Brasília, na UNB. O outro professor que foi muito importante nesse processo foi o Joaquim. Tá? Joaquim Andrade, que recentemente se aposentou, ele acabou sendo meu orientador e a gente trabalhou por muito tempo junto. O Joaquim é uma pessoa muito, muito interessante, porque eu demorei um pouco de tempo para perceber isso. Ele é uma pessoa que acho que a gente vai aprendendo um pouco com cada experiência que a gente tem e essas experiências positivas a gente guarda para formar um pouco a gente. E o Joaquim, antes de aprender, antes de ensinar, ele gosta mesmo de aprender. E isso foi muito bom para mim no processo de tese, nas disciplinas que eu fazia. Porque como eu sempre fui muito inquieto, querendo pegar coisas diferentes para trazer para a disciplina, às vezes um professor pode receber isso mal, etc., porque quer cumprir o programa, isso é compreensível, faz parte do trabalho. Mas no caso do Joaquim, ele é particularmente aberto a isso. E foi muito bom para mim, a gente interagiu muito bem por conta disso. Eu tenho uma admiração muito, muito grande por isso, porque a universidade, no final das contas, é o ambiente em que a gente forma essa abertura intelectual. Tá? Então, ver pessoas com essa capacidade praticando isso no dia a dia é sempre muito, muito, muito positivo. Então, de certa forma, assim, o que eu tento me espelhar quando eu dou aula para vocês, quando eu monto o curso para vocês, quando eu recebo as perguntas de vocês, tento responder sempre nesses exemplos, na receptividade da Adriana, nessa busca pelo conhecimento que o Joaquim me ensinou, na objetividade, por exemplo, que o Nelson tem para tratar certos temas. O Nelson foi meu professor na FRJ, inclusive. O Nelson Barbosa foi meu professor na FRJ nesse primeiro momento do doutorado. Ele tinha acabado de voltar de Nova York, e aí eu fui aluno dele no único semestre de doutorado que eu fiz na FRJ. Foi a única disciplina que eu fiz dentro da FRJ nessa época, porque ele estava voltando, então era o único que tinha algo que eu não tinha visto ainda. Então, essas pessoas acabaram afetando muito a minha forma de me comportar, de certa forma, aqui com vocês e a postura que eu tento ter com relação a vocês, não só na questão de ensino, mas na questão da pesquisa, na questão profissional. Eu falei da UNB, mas como eu tinha acabado de chegar no IPEA, evidentemente que eu fiz o doutorado da UNB trabalhando no IPEA. Tá? Essa é uma experiência assim, que é difícil de conciliar. Eu também tive que contar com a ajuda de várias pessoas no IPEA para entenderem, né, que aquilo ali era importante no meu processo de formação e que eu poderia dar contribuições futuras para o IPEA. Então, uma coisa que foi curiosa no IPEA, para mim, e que diferenciou muito o IPEA em relação à academia, foi que tanto na UF, tanto na FRJ como na UNB, um pouco menos na UNB, mas também na UNB, a universidade, na área de economia, sempre focou muito em teoria monetária, economia monetária, política monetária, e essa é uma especialização menor do IPEA. Né? Na verdade, o IPEA ele tem muito mais trabalho na área de finanças públicas, envolvendo questões de previdência, assistência, distribuição de renda, investimento público, crescimento econômico. Então, o IPEA acaba sendo um dos poucos departamentos em economia do Brasil com algum nível de especialização maior na área de finanças públicas. E depois que eu fui para o IPEA, tudo me levou para essa área. Diferentemente da graduação e do mestrado, tudo me levou para essa área de finanças públicas. Aqui em Brasília, a única área macro que tinha era ligada a finanças públicas, então eu fui trabalhar nesse departamento, trabalhei nele de 2004 até 2008. Tá? Em 2008, eu continuei na UNB e fiz uma tese sobre política monetária com o Joaquim. E aí, logo assim que eu defendi a tese, eu fui convidado para trabalhar no Ministério da Fazenda, em outubro de 2008. E foi uma história super interessante, porque foi um mês depois da quebra do Lehman Brothers. Então, eu vi a crise financeira lá dentro do Ministério, como é que você resolvia os problemas, etc. Foi um período muito bem sucedido, diga-se de passagem, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, o país saiu rápido da recessão, etc. Na época, eu trabalhei na Secretaria de Política Econômica 2 anos na área técnica como coordenador de finanças públicas. Então, eu era responsável pela gestão dos dados, pela construção de modelos estatísticos.
projeção de dívida, documentos institucionais, recebi investidor. Então, esse era o trabalho que eu fazia. Eu fiquei 2 anos lá. Depois, o Nelson era o secretário de Política Econômica na época. Como eu estava em Brasília, ele tinha vindo para Brasília, ele me conhecia, ele acabou me convidando para trabalhar e a gente acabou trabalhando muito bem junto. E aí, quando ele ascendeu para ser secretário executivo do Ministério da Fazenda, eu fui para ser o diretor dele. Eu não sei se vocês conhecem a estrutura de um ministério, quão bem vocês conhecem, mas a Secretaria Executiva é como se fosse a área de coordenação de todas as secretarias do Ministério. Tá? Então, como você tem muitos assuntos que envolvem várias secretarias, a Secretaria Executiva tem um papel de coordenação de toda essa área. E não só econômica, o Ministério tem área jurídica, tem área financeira. Então, de certa forma, a gente olhava o Ministério como um todo. Então, foi um aprendizado muito, muito interessante. Eu fiquei lá 4 anos, e aí, em 2015, o Nelson foi convidado para ser ministro do Planejamento, eu fui ser o economista-chefe do Ministério do Planejamento, eu fiquei lá 1 ano, em 2015. E aí, em 2016, quando ele ficou como ministro, eu fui ser secretário de Política Econômica. Então, voltei para a SPE, não mais na área técnica, mas como secretário. E, assim, foi uma experiência formidável. Uma coisa que a gente aprende com essas experiências é que dá para ver economia em tudo. Tá? Então, se você, por acaso, algum de vocês não estiverem satisfeitos com alguma área de economia, algum ensino, vocês podem investir em qualquer área, porque vocês vão encontrar elementos econômicos para vocês refletirem, pensarem, trabalharem em cima, etc. Eu não conheci nessa minha passagem no Ministério da Fazenda nenhuma área em que não tivesse nenhum espaço para contribuição de alguma discussão econômica. Então, é um processo que te ajuda a crescer muito profissionalmente. Tá? E a segunda coisa que eu acho que foi interessante, além desse crescimento pessoal, é o amadurecimento pessoal também, porque eu cheguei num governo que foi super bem saudado, né, foi super bem avaliado, foi um momento muito positivo para o país, e depois eu fui vendo isso se perdendo com o tempo. Né? E em 2016 você teve um impedimento, aí eu preferi sair, eu voltei para o IPEA. Então, você tem vários elementos que tem pano de fundo econômico, né? A economia cresceu menos, a inflação começou a aumentar, você tem uma certa fadiga de determinados temas, de determinados resultados, você não consegue reproduzir os mesmos resultados, mas você tem um monte de condicionantes de disputa política envolvidos, disputas judiciais, etc., que vocês estão vendo até hoje, o país está envolvido nisso até hoje. Então, eu vi o governo saindo de uma posição fantástica, que eu nunca tinha visto um governo com tanto resultado, tanta popularidade, e perdendo isso aos poucos, né? Até chegar numa situação limite em que esse governo sofre um impedimento. Do ponto de vista do trabalho, você vai vendo perda de capacidade de fazer coisas, né? De fazer políticas públicas, você vai enxergando maiores entraves, tudo vai ficando mais difícil para você trabalhar, tudo vai se tornando mais difícil para você produzir e gerar resultado. Então, quando teve o impedimento, eu saí, eu voltei para o IPEA, e aí, nesse tempo todo, no IPEA, no Ministério da Fazenda, eu continuei trabalhando com política fiscal. Então, de certa forma, tudo na minha vida profissional foi levando para isso, né? Até hoje eu tô nisso. Quando eu voltei para o IPEA, aí surgiu uma questão, assim, o que eu vou fazer? Né? No que eu vou trabalhar? No que eu vou fazer? E aí, quando você está com muita adrenalina fazendo muita coisa, você volta para o órgão de origem e você encontra uma certa dificuldade de se envolver com aqueles assuntos. Então, por um tempo, eu pedi uma licença, eu recebi um convite para ser pesquisador do IBRE, tirei uma licença para me dedicar a isso. Né? Fiquei 1 ano e meio de licença, e aí depois surgiu a possibilidade de eu vir ser pesquisador da UNB e, de certa forma, de tentar contribuir com a universidade, devolver, de certa forma, todo o investimento que foi feito para mim. Né? Nesse período, eu escrevi um livro sobre política fiscal, então eu peguei toda essa experiência que eu tive prática e tentei escrever, transformar num livro com o sentido de tentar contribuir principalmente com o processo de formação. Ele é um livro
É um livro de academia, né? É um livro para ensino de política fiscal em nível macro. E desde então eu tenho trabalhado nessa área de certa forma, aí, que eu chamo de macroeconomia da política fiscal, o tema que me envolveu mais, que me interessou mais. Então, como eu comentei com vocês, eu comecei na economia muito por conta da questão da inflação, né? Felizmente, o problema foi resolvido antes de eu me formar. E aí, a partir de então, eu fiz essa transição para a área de macroeconomia do setor público, de macroeconomia fiscal. E eu vejo um espaço muito grande para se trabalhar nessa área, porque quando você vai na faculdade de economia, a cadeira principal de política fiscal é a economia do setor público, né? E ela tem uma certa concorrência com aspectos micro, com aspectos macro, então você não tem uma longevidade como os aspectos monetários normalmente são tratados, são divididos nas disciplinas de macroeconomia da faculdade. Então tem muito conhecimento para ser produzido, sistematizado nos cursos de graduação, e é isso que eu tenho feito. Como eu falei, assim, só para concluir, acho que eu já falei bastante, eu acho que vocês têm muito provavelmente uma preocupação muito grande com o mercado de trabalho. O seu país está numa situação muito, muito difícil. Como eu falei no começo, eu tenho muita dificuldade de trazer lições para vocês. Eu vim aqui com o espírito de bater uma conversa, não tenho nenhuma pretensão de achar que o que eu vivi é regra para alguém. Mas, assim, a minha experiência é que essas coisas às vezes mudam rápido. Então, é muito importante vocês estarem bem preparados para aproveitarem as oportunidades que venham a surgir, se desenvolvam cada vez mais, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista das habilidades sociais, do relacionamento social, capacidade de... vocês estão numa universidade, vocês têm muitas oportunidades na universidade, vocês podem fazer disciplina de história, disciplina de matemática, de estatística, as de economia também, por favor, prestigiem, que é importante. Mas, assim, tentem aproveitar ao máximo esse período de vocês. Como eu tentei mostrar aqui para vocês que, muitas vezes, boa parte das oportunidades que eu tive, elas não eram oportunidades programadas. Elas eram situações que surgiam e que, de certa forma, eu tentei me preparar o melhor possível para poder aproveitar. Então, se eu tiver alguma lição para passar para vocês, eu acho que é essa. Isso que vocês estão vivendo muda rápido, tá? E o melhor, tentem fazer o melhor que vocês podem e para tentar aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que vão surgir. Tentem fazer o que vocês gostam de fazer. Acho que isso é importante também. De certa forma, apesar de ter mudado bastante, ter tido várias oportunidades, etc., eu sempre fiz o que eu gostei de fazer e continuo fazendo. Isso é importante, tanto do ponto de vista mental e social para a gente. E eu acho que vocês vivem um momento muito interessante sobre um ponto de vista. Quando se chegava na faculdade de economia antigamente, as pessoas queriam estudar inflação, como eu. Inflação, tudo girava em torno da inflação. Agora é um pouco diferente. Você tem o ramo da economia se diversificou bastante. Então, vocês podem combinar muito o que vocês gostam, vocês conseguem aproximar muito o que vocês gostam de qualquer área de economia. Então, eu acho que é uma oportunidade que a minha geração, por exemplo, não teve. Ou você gostava dessa economia mais dura, que era o meu caso, mas eu tive muitos colegas que abandonaram a faculdade porque não se encontraram. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade de temas econômicos muito grande sendo tratados, né? Você tem pessoas que vão estudar distribuição de renda, pessoas que vão estudar economia do gênero, enfim, organização industrial, gostam de dados, tem uma explosão de dados com essas tecnologias de informação. A gente está vivendo momentos, do ponto de vista político, com uma riqueza muito grande, então dá para juntar com economia e fazer coisas que possam agradar a vocês. Encerramos? Posso abrir para perguntas, Manuel? Pode. Bom, então, eu queria agradecer primeiro a sua fala, eu achei muito, muito boa, assim, é bem diversificada a sua carreira mesmo. Eu queria abrir para perguntas agora, que gostaria, assim, que quem quisesse fazer alguma pergunta para o Manuel, colocar no chat a inscrição, que aí eu passo a palavra para vocês. Enquanto vocês não se inscrevem, eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade, porque aí já vai dando para eles até o engajamento para isso, que eu acho que talvez eles tenham interesse nisso. Você colocou em algum momento da sua fala
Principalmente quando você estava no mestrado, quando você estava no doutorado, principalmente você falou, porque tinha disciplinas, eu já tinha feito todas as disciplinas que me interessaram, e coisas desse tipo. E aí eu não sei se você poderia ser mais específico, por exemplo, hoje, na verdade, você dá muitas matérias de macro, mas, por exemplo, para ele, se você estivesse na graduação hoje, que disciplinas você acha que você teria interesse, considerando que você, assim, vamos supor que você voltasse para a graduação hoje, com a cabeça que você tem hoje, com o que você sabe que é necessário para o mercado de trabalho hoje, que disciplinas você recomendaria para eles fazerem, que você acha que talvez sejam mais necessárias, assim? Essa é uma boa. Eu acho essa uma questão muito assim individual, né, da aptidão de cada um. O que me preocupa um pouco é que eu vejo uma tendência maior da economia se especializar demais antes da hora. A gente está vivendo um processo que a economia está se tornando uma ciência altamente especializada. E alguns cursos de graduação estão fazendo isso também, estão tentando refletir isso e tornando a ciência, a disciplina de economia, um núcleo cada vez mais rígido e mais duro. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Quando eu comecei a faculdade, economia era a coisa que você via no final, era muito interessante. Você começava com cálculo, história econômica, direito, ciências sociais e contabilidade. Esse foi o meu primeiro semestre. Não sei nem como é que eu lembro disso ainda, mas enfim. E aí você ficava meio agoniado, porque não tinha disciplina de economia e tal, você ficava se questionando. E, de certa forma, hoje eu sinto falta dessas coisas. Eu acho que é muito importante para a formação de um economista ter esses conhecimentos de ciências sociais, de história, não só os conhecimentos matemáticos que são importantes. Quando vai para o mestrado, aí isso fica mais dramático, porque como o curso é muito curto, a especialização acaba se tornando a regra e não a exceção. Mas, assim, hoje em dia eu gosto de quase tudo. O que eu acho que o pessoal tem de diferente em relação à minha geração é que existe uma riqueza hoje de informação muito grande. Então, você pode aproveitar a faculdade e essa riqueza de informação para se formar numa área mais específica da economia, entendeu? Então, é bom aproveitar essa oportunidade. Hoje eu gosto muito de política fiscal. Antigamente eu dava menos bola, então muito provavelmente eu investiria em temas de política fiscal. Mas não é do meu perfil focar numa coisa só. Os economistas que eu mais admiro não são os economistas que escrevem só sobre economia. Por exemplo, para quem não acompanha, o Martin Wolf tem uma coluna no Financial Times que é sempre brilhante. Ele é traduzido para o Valor, para a Folha. É sempre bom ler o Martin Wolf porque ele concatena um monte de coisa. Então, quando eu miro num economista hoje, eu miro nisso, em conhecimentos de história, em conhecimentos de teoria, conhecimentos políticos e entender os trade-offs, os conflitos da sociedade. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu procuraria as disciplinas que me dessem essa capacidade de concatenar várias coisas. E, obviamente, que com a vantagem da experiência, eu aproveitaria muito melhor o que eu tive a meu dispor no começo da faculdade. Né? No começo da faculdade, você não tem essa clareza. Tá? E, dito isso, não só pelas disciplinas que a faculdade oferece, mas disciplinas de outros departamentos também. Para buscar os professores que dão aula nas coisas que a gente quer entender melhor, etc. A vantagem de estar, por exemplo, na UNB em relação a uma faculdade de economia mais simples, uma faculdade menor, é que as opções que a UNB dá são enormes. Né? E aí é muito importante a gente poder aproveitar esse momento, né, para utilizar isso a nosso favor, né, em nosso benefício. Eu tenho vários alunos de outras áreas, muita gente de RI, por exemplo, que quer ter algum conhecimento de economia, que tem dúvida se RI foi uma boa escolha, então eles querem experimentar a economia. Eu tive aluno de estatística. Eu acho bom aproveitar isso. Tá? Eu gosto muito de história hoje em dia, as coisas quando eu não estou fazendo economia, eu mais leio a história. Por exemplo. Né? Eu gosto muito de estatística, volta e meia eu estou com um livro novo debaixo do braço, ainda gosto dessas coisas e tal. Então, assim, a gente nunca para de estudar, na verdade. A verdade é essa. Né? A única vantagem que o tempo dá é que a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor os caminhos. Né? Eu lembro que na faculdade, com essa coisa, eu era um aluno que gostava das aulas, mas eu gostava das coisas que não estavam na aula também. Então, eu corria para a biblioteca, ficava procurando. Mas aí você fica meio perdido no começo, né? Você não sabe o que você procura, aí você começa a ler, para no meio, procura outra coisa. Então, gastava muita energia com isso. Eu acho que é positivo você buscar conhecimento para além
das aulas também, ou das aulas que estão ali no núcleo mais duro da disciplina. Diversificar o conhecimento principalmente nessa fase da vida, é muito positivo para você saber o que você gosta e poder investir nisso mais. Tá? Mas, assim, meu perfil de economista são essas pessoas hoje que fazem, eventualmente, teoria, têm publicações acadêmicas, mas conseguem sair desse mundo mais estreito e conversar sobre economia, juntando outros elementos para fazer uma contribuição para a sociedade. Tá? Um pouco nesse perfil que eu me espelho, de certa forma. João Pedro? Oi, vocês me escutam? Sim, pode falar. Obrigado pela explanação, Manuel, eu gostei muito. Eu tenho duas perguntas, na verdade, mas acho que por enquanto eu vou fazer só uma, até em respeito aos meus coleguinhas aí que estão na fila. Eu queria que você especificasse mais sobre a sua trajetória do mestrado, né? Que é uma situação que nós petianos estamos enfrentando, né? A maioria aqui quer seguir no mestrado e tal, e eu queria saber se você pudesse especificar um pouco mais como foi essa trajetória, como foi o seu processo seletivo, como foi se formar no curso e o gap entre formar e fazer o mestrado. A primeira pergunta seria isso. Eu tenho que buscar na memória. Tem que buscar na memória. Bom, assim, a decisão de fazer mestrado, ela tem como pano de fundo o PIBIC, né? E, de certa forma, o projeto que eu fiz no PIBIC me despertou um pouco para isso. Como eu falei, isso não era uma coisa no meu horizonte. Eu não sou de uma família de acadêmicos, a maior parte das pessoas da minha família foram até a faculdade e foram para o mercado de trabalho, alguns nem foram. Então, assim, minha métrica, você olha para a família, você estipula a métrica. Quando eu entrei na faculdade, eu ia fazer a faculdade, virar economista e trabalhar. E a faculdade foi me despertando um pouco para isso, né? E o PIBIC foi certamente muito importante, assim como o PET está sendo para vocês. A minha escolha, no final das contas, tem muito a ver com o PIBIC, tá? Porque no PIBIC, principalmente quando eu fui fazer a monografia, eu falei, poxa, para eu fazer essa monografia bem feita, eu tenho que aprender algumas coisas que eu ainda não, que eu acho que eu não aprendi, tá? Então, assim, muito do que eu escolhi em termos de fazer disciplina, das decisões que eu fiz, estão em função dessa autocrítica que eu me permiti fazer no processo de elaboração da monografia de graduação. Então, essa decisão, por exemplo, de fazer 2 mestrados, ela ocorreu muito em função disso, que eu queria ainda ter um aprendizado de economia que fosse um pouco mais diversificado, mas, ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de aprender econometria muito além do que eu tinha aprendido na faculdade. Eu queria fazer uma monografia melhor do que eu tinha feito. Eu encontrei limites para fazer a monografia, né? Então, a minha decisão ela foi muito afetada por essa experiência prática que eu tive, necessidade de tentar preencher alguns problemas de formação que eu achava que eu tinha. Tá? Bom, aí assim, eu fiz o primeiro ano de estatística e de economia, mas aí foi muito... Assim, eu acho que o mestrado eu aproveitei muito bem, assim, porque eu estava dedicado completamente para aquilo e, como eu tinha falado, eu fiz muitas matérias. Todas as matérias que eu achava que eu tinha alguma coisa para aprender no Instituto de Economia, eu fiz. Tá? Então, eu fiz todas as econometrias possíveis no curso, fiz todas as matemáticas possíveis, fiz as disciplinas de micro, eu tinha que fazer, acho que 9 disciplinas, eu fiz 13. Tá? Tudo que tinha algum interesse, eu fiz. Assim, o mestrado foi importante para mim porque ele, de certa forma, decidiu o que eu ia fazer. Foi onde, de fato, eu falei assim, pô, não, isso aqui é o que eu quero fazer e é isso aqui que eu quero seguir. Eu vou fazer doutorado, eu vou dar aula. Naquela época, eu estava começando a ter planos de virar professor. Aí, a vida foi me levando para outros caminhos, eu dei por caminhos tortos aí, eu fui ser professor mais à frente. Mas o mestrado foi muito importante. O que era o mestrado no FRJ? Era um curso de matemática, no verão, super divertido, que o verão do Rio é muito divertido para estudar, né? Bem agradável, inclusive. Aí você tinha o primeiro semestre, que era estatística, macro e micro, e aí começavam as optativas. Aí eu fiz econometria, economia monetária, macro, mais à frente eu segui com outra matemática. Aí eu fui me combinando
as disciplinas de economia com disciplinas mais ligadas à matemática e estatística. Foi essa combinação que eu busquei, e aí eu consegui defender no prazo. Assim, eu consegui definir um tema rápido para a dissertação e fiz e consegui defender. Essa coisa da dissertação também é um outro drama, assim, porque como você vê muita coisa num curto espaço de tempo, as pessoas têm uma dificuldade de escolher o tema. Então, o sucesso do mestrado depende muito dessa capacidade de fazer essa escolha mais rápido, para você ter tempo de fazer a dissertação e poder cumprir no prazo, né? Assim, a sua pergunta foi mais aberta. Eu não sei se eu respondi, se eu te ajudei, mas essas são as lembranças aí que eu tenho do mestrado. Assim, foi um momento bom, foi um momento legal. Assim, a turma de mestrado, como é um período muito curto e muito intenso, a turma se une muito, né? Então, você faz amigos assim que você leva para a vida inteira. As pessoas estudam junto para poder... o perrengue é grande, entendeu? Então, o pessoal estuda bastante para poder... Se junta muito para poder atravessar o perrengue. Respondeu sim, obrigado. O Jonas pediu para eu ler as perguntas dele. Ele fez 2 perguntas aqui, olha. Professor Manuel, você pensou em desistir em algum momento? E a segunda pergunta é: qual disciplina foi a mais difícil na sua visão de ter cursado em qualquer nível? Não, assim, desistir não. Desistir eu acho que não. Não me lembro assim, de nenhum momento que eu tenha pensado em desistir da faculdade. Então, a faculdade, na verdade, foi reafirmando a aptidão que eu achava que eu tinha. Agora, tem muita gente, eu conheço muita gente que desistiu, que se frustrou, não conhecia. Eu acho que essa dúvida é uma coisa muito comum. Assim, o que eu guardo para mim é que eu vou muito bem quando eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Então, quem tem essa dúvida, eu acho que o mais importante é descobrir o que você gosta, porque, no final das contas, é isso que vai te fazer feliz. Então, eu acho que é por aí. Disciplina difícil. Assim, eu não tenho assim, nenhuma lembrança de disciplina ter sido mais difícil do que outra. Assim, mesmo numa disciplina mais difícil, quando o professor passa bem a matéria, quando você consegue eventualmente não encontra resistências maiores, né? O professor passa bem, ele te responde bem as questões, eu acho que isso acaba criando um ambiente agradável para você enfrentar as adversidades, as dificuldades. As disciplinas que eu tenho memória assim, que eram mais difíceis são as disciplinas em que eu não encontrava esse respaldo, assim, que eu achava que não estava me acrescentando em nada. Então, assim, as disciplinas que foram ficando difíceis para mim foram as disciplinas que eu ia perdendo interesse porque eu achava que não me agregava muito. Então, e de certa forma, assim, eu acho que essas características desses professores acabaram influenciando a forma como eu me comporto enquanto professor também, entendeu? Acho que isso que é importante. Acaba moldando um pouco o espírito da gente quando a gente vai desempenhar essa atividade de ensino. Agora eu passo a palavra para a professora Adriana. A Adriana está aqui com a aula de TPE aberta e ouvindo o Manuel. Estava brincando com a minha filha, dizendo que eu fico fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Aí chega no final do dia, eu estou exausta pelos 5 dias que eu fiz em um. Mas então, foi ótimo ver a exposição do Manuel, porque eu conheci o Manuel quase criança, tinha uma casa de menino chegando na universidade e com recomendações ótimas de grandes amigos meus. Então, realmente foi isso. A gente acolheu o Manuel como um dos nossos. E tem 2 questões que foram colocadas que eu acho que são extremamente importantes do ponto de vista dos alunos e da concepção que eles têm de curso. E aí eu fiquei super feliz de ver que eu e o Manuel continuamos convergentes. A primeira é a questão da exposição a coisas diferentes e que você não tem disciplinas mais importantes ou menos importantes que outras. Por incrível que pareça, assim, as pessoas não... Eu estava com a aluna agora falando, você não conhece minhas histórias com Ellery, mas a gente já trabalhou muito junto. Eu também tinha uma convergência muito grande em relação a isso, no sentido de vocês precisam se expor às coisas e descobrir o que vocês gostam. Então, essa ideia de
é fundamental para ser um bom economista, não existe é fundamental para ser um bom economista. O que é fundamental para ser um bom economista é obrigatório. E aí vocês, enquanto coletivo, vivem querendo que a gente bote cálculo 2 como obrigatório, não sei o que como obrigatório, não sei o que lá, que passa meio que pela pergunta das disciplinas difíceis que o Manuel fez. Porque a impressão que dá é que o que vocês acham que é difícil, por N razões, no fundo eu acho que é porque é maldado, por isso que vocês acham que é difícil, é o que deveria ser obrigatório. Como assim? Você tem que passar pelo purgatório para chegar ao paraíso, portanto, que é uma concepção muito religiosa, mas muito presente na cultura judaico-cristã e que vocês trazem para o mundo acadêmico. E aí, quando o Manuel fala que para ele as disciplinas difíceis eram aquelas que ele achava que não acrescentava, no fundo o que ele está dizendo é o que é fácil na cabeça de vocês, sempre foi essa a minha perspectiva também. Difícil para mim era assistir umas mediocridades que eu era obrigada a assistir, que eu falava, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui? E aí quem pagava a conta era o professor, porque eu falei, vamos animar essa turma, né? Então, já que está tão chato, vamos começar a fazer pergunta inconveniente aqui. E aí pronto, aí o negócio ficava animado. Então, assim, a grande vantagem de estudar é que estudar é uma das poucas atividades que não tem fácil e difícil. Tem coisas que dão prazer e coisas que não te dão prazer. E o que te dá prazer pode se resolver uma equação, aquilo te absorve de tal forma que aquilo vira um jogo, vira vício mesmo. E você faz com um prazer enorme. E acaba o dia feliz e contente porque conseguiu. E você fez uma coisa que para outra pessoa deveria ser dificílimo. Do mesmo jeito que assistir uma aula de antropologia cultural, para alguém pode ser uma super viagem, para o outro pode ser um tédio. Então, assim, e a economia tem a grande vantagem que ela absorve bem de filósofos a matemáticos. Então, o que a gente precisa dar é esse chão comum, obviamente, se vocês não são economistas, mas posto o chão comum, o resto é escolha, é opção. E dizem os economistas que poder escolher é bom, né? Então, façam essas escolhas sem preconceitos. Não é porque o economista não fez cálculo 2 que ele vai ser um pior economista do que o que fez cálculo 3, muito pelo contrário. Se o que fez cálculo 3 fazia simplesmente como um fazedor de homework, ele só vai fazer aquilo, ele não vai conseguir ser criativo com aquilo que ele está fazendo. Se ele fazia com super prazer aquilo, ele vai conseguir colocar novas questões, etc. Então, tudo está no quanto de prazer e de motivação vocês têm. E aí entram os professores. Porque, em grande medida, o que vocês vão gostar ou deixar de gostar tem a ver com como vocês são inseridos no tema. Se de uma forma motivadora, alegre, mostrando que aquilo é uma coisa importante, vocês vão deslanchar. Se é assim, com um chicote atrás de vocês, a menos que vocês sejam sadomasoquistas, ninguém gosta. Então, assim, a forma como vocês são expostos às coisas e a forma como vocês compram aquilo é muito importante. Então, assim, o Manuel teve a sorte de participar de um grupo de professores que trabalhava o tempo todo juntos, que vivia discutindo esses assuntos, super motivado. É óbvio que isso puxa os alunos e faz que eles se motivem, queiram participar daquilo, que queiram ter aquele tipo de vida. Então, assim, tenham sempre em mente isso. A gente vai ser bom no que a gente gosta. O que a gente não gosta, que é preço ninguém quer pagar. Então, a ideia é que você não queira pagar pedágio. Mas alguns você tem que pagar. Então, assim, na parte obrigatória do curso é natural que vocês tenham que pagar pedágio, mas ali parou. O resto é descobrir o que gosta e ir em frente. E quando ele estava falando das disciplinas que ele não gosta, eu falei, não tem disciplina fácil ou difícil, tem disciplina chata e disciplina legal. Então, assim, é bem isso, as disciplinas chatas são chatas, ninguém quer fazer. E aí se tornam difíceis de permanecer nelas, mas não que elas sejam intrinsecamente difíceis. Então, descubram o que vocês gostam e vão em frente. Mas adorei ouvir o Manuel por isso. Assim, continuamos convergindo plenamente. Deixa eu só elaborar um pouquinho em cima do que a Adriana falou, porque eu acho que ela verbalizou melhor do que eu estava tentando expor. Assim, o fato de algo ser difícil não quer dizer que algo seja bom ou ruim. Tá? Muitas vezes o que está sendo difícil está sendo apresentado como difícil porque não estão te explicando direito. Isso eu demorei muito para aprender. Tá?
Às vezes a gente, não, na verdade o cara está mostrando isso, que é difícil, mas na verdade ele não está explicando direito, ele está colocando o ônus do aprendizado todo em mim, quando na verdade deveria ser um facilitador. Essa é a função do professor. Então isso acontece muitas vezes e a gente não consegue diferenciar exatamente o que está sendo um curso bem dado, que pode ser tornado mais fácil, de um curso que está sendo difícil, porque quem está com a missão de intermediar não está talvez se esforçando ou tentando torná-lo mais atraente para as pessoas. Eu sempre, assim, posso não ser bem sucedido em algumas ocasiões, mas eu sempre tento trazer elementos do dia a dia da gente para as aulas. Principalmente quando eu dou optativa, porque aí a margem é um pouco maior. Eu sempre tento trazer casos concretos para a gente se motivar, para a gente entender como é que aquilo ali se vincula com a realidade. Porque eu aprendi que isso é importante. E quanto mais eu facilitar isso para vocês, melhor vai ser a capacidade de absorção de vocês. Se eu tornar um dificultador do aprendizado, eventualmente vocês podem até achar que a disciplina é difícil e vocês podem se valorizar porque estão atravessando, né, uma disciplina difícil, mas não precisa ser assim. Né? Eu posso tornar isso mais fácil, vocês gastarem energia aprendendo outras coisas também e se capacitarem melhor, poderem produzir melhor. Então, assim, o difícil não é sinônimo de sofisticado, não é sinônimo de relevância, muito pelo contrário. Tá? Às vezes o problema está difícil porque o problema está em outro lugar. Então, eu tive disciplinas muito parecidas com professores diferentes, com grau de dificuldade completamente diferente, seja por conta do conteúdo, que é a forma como é apresentado, seja por conta da literatura e assim por diante. Eu não vou, obviamente, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, acontece eventualmente situações em que você tem um certo descaso com algumas disciplinas, etc. Essas eram as coisas que mais me tornavam difícil o aprendizado, entendeu? Era melhor, ou você atravessava, você fazia com uma pessoa que valorizava melhor o processo de ensino. Isso é uma coisa que eu não vou fazer, sei que os professores aqui da UNB não fazem, mas às vezes acontece, e isso desestimula bastante. Tá? Isso eu acho que, assim, do meu ponto de vista, era a coisa que mais tornava o aprendizado difícil, que criava mais rigidez, mais atrito no aprendizado, era esse eventual tipo de dificuldade. Não o conteúdo em si. O conteúdo ele tem que ser feito e produzido e transformado para ser absorvido da melhor forma possível. Essa é a missão da gente. E isso não está associado a matemática, ciências sociais ou história. Não é assim que se diferencia. O João tem outra pergunta? Ou o André, na verdade, tinha passado a vez para o André? Oi, eu tô me ouvindo? Sim. Certo. Primeiro, queria agradecer pela apresentação, foi bastante uma visão muito boa assim de futuro mesmo pra gente que está no início ainda, né? E a minha questão é no sentido de o professor Manuel, você falou sobre essa questão de pegar disciplinas, seus departamentos, etc. Queria saber se teve alguma diferença isso na parte prática da economia, né? Quando você foi ali fora da academia, se isso fez alguma diferença, você teve visões sobre história, sociologia, te ajudou mais, ou do departamento de matemática, se teve alguma diferença nesse quesito fora da academia. André, faz uma diferença gigantesca. Tá? Porque, por exemplo, hoje eu escrevo o artigo quinzenalmente para um aplicativo da Agência Estado. Né? Aplicativo de informações financeiras que é fechado, etc., para assinante. Então, não sai no jornal físico que vocês conhecem. Ele tem um acesso mais restrito. Mas, assim, eu pratico isso em cada um desses artigos. Assim, porque muitas vezes o problema ele é multidisciplinar. Você tem que entender por que aquela decisão está sendo tomada. Ela não é uma decisão só de economia, de avaliação de custo e benefício. Muitas vezes você tem uma avaliação de custo e benefício que talvez não seja tão favorável, mas você tem uma decisão política de prestigiar um grupo, você tem que entender esse processo. Tem um livro muito legal do Michael Sandel, que é professor de filosofia de Harvard. Ele tem um curso que é o curso mais assistido da universidade inteira, que chama Justice, que é um curso sobre filosofia da justiça. Eu não assisti o curso, mas o dia tem 24 horas para todo mundo, mas eu li o livro dele, é um livro formidável. Tá? Então, assim, recomendo muito. Ali você aprende muito sobre a natureza humana e a economia
é uma ciência que reflete o comportamento, a preferência das pessoas, e isso quase nunca é axiomático, de fato. Hoje você tem microeconomia aplicada, refutando recorrentemente os axiomas clássicos que a gente estuda em microeconomia. Naquela época você não tinha como testar eles, então você construiu a teoria dessa forma. Hoje você tem como testar eles e você pode aperfeiçoar a teoria a partir dessa forma. O último livro que ele escreveu é sobre meritocracia. Tá? Acabou de ser traduzido em português, eu li. É um livro fantástico, porque o que ele mostra no final das contas é que a meritocracia, até certo ponto, a cobrança pela meritocracia, a cobrança pelo resultado, ela acaba sendo excludente, dividindo os grupos sociais entre pessoas que obtêm sucesso, entre aspas, e as pessoas que, de certa forma, vão ficando para trás. Só que as pessoas que vão ficando para trás, que vão se subvertendo a esse julgamento social, elas vão tendo ressentimentos. E isso gera processos políticos como esses que a gente está vendo aqui, de, eventualmente, ter grupos sociais que se tornam apoiadores de grupos mais extremos, que se sentem mais excluídos e se protegem criando grupos mais extremos. E isso acaba gerando processos políticos e resultados econômicos. Tá? Assim, poderia citar vários exemplos, citando esse aqui, porque a sua pergunta me fez me trouxe isso à tona, e foi um livro que eu li recentemente. Ele é muito assim espelhado na experiência americana, mas tem vários elementos que ajudam a gente a pensar o que está acontecendo, o que acontece hoje no Brasil. Tem um outro livro que eu acho muito interessante, é do Jared Diamond, que é um especialista em geografia humana. Ele tem um prêmio Pulitzer no final dos anos 90, falando sobre a evolução da humanidade. Tá? Como é que a humanidade foi se organizando do ponto de vista da distribuição social da produção dentro de um ambiente cheio de restrições. Tá? Dificuldades de movimento de locomoção, de caça, etc. E ele vai mostrando como é que as sociedades evoluíram. Esse livro é de 97, ele ganhou um Pulitzer, mas ele escreveu um livro recentemente foi traduzido com o título de Reviravolta para o Brasil. E aí o livro tem 7 ou 8 capítulos, cada capítulo é a história de um país, como é que um país sofreu um trauma, pode ser uma crise econômica, uma ditadura militar, uma guerra, e como é que aquele país se organizou para vencer e se proteger daquele trauma. Economia nada mais é do que uma disciplina que estuda como é que a sociedade se organiza da melhor forma possível para gerar crescimento, eficiência na produção e como é que ela distribui renda. Né? Então, assim, esses aspectos, essas coisas, elas não são decisões meramente econômicas. Elas refletem decisões políticas, das prioridades de cada país. Tá? Elas refletem eventos históricos, tá? E assim por diante. Só para dar um exemplo bobo que estava nesse livro, do Jared Diamond, é o primeiro capítulo do livro, e recentemente eu vi esse exemplo na coisa da pandemia. O primeiro capítulo do livro é sobre a Finlândia. E aí ele mostra como é que a Finlândia combateu a União Soviética na Segunda Guerra. Tá? A Finlândia é um país super pequeno, com restrição de recursos enormes, e ela não foi invadida pela União Soviética. A União Soviética tentou e não conseguiu. E aí, depois da Segunda Guerra, a Finlândia começou a construir galpões subterrâneos para proteger a população, porque eles vivem permanentemente preocupados com a possibilidade de invasão da União Soviética e agora da Rússia. É um trauma que eles têm. Eles ficam administrando aquilo lá sem utilização. O que aconteceu na pandemia? Para isolar a população, eles botaram todo mundo nessas zonas, nesses territórios subterrâneos para isolar do vírus. Foi um dos países que melhor combateu a pandemia. Tá? Se você olhar do ponto de vista de custo-benefício, não faz sentido investir numa estrutura daquela e manter inutilizada. Então, se você botar um economista típico para discutir isso, ele não vai referendar uma estratégia dessa. Só que a sociedade estava disposta a pagar aquele custo por conta desse trauma recorrente que eles vivem. É um aspecto histórico que tem que ser levado em consideração. Coincidentemente, foi útil agora, na questão da pandemia, porque ajudou muito a isolar e proteger a população. Então, assim, a disciplina ela não se encerra nela mesma. Tá? É importante ela é uma disciplina que conversa com várias disciplinas distintas. E quanto melhor eu acho que a gente aperfeiçoar isso, eu acho que melhores economistas nós nos tornaremos. João, você é o próximo agora.
Voltei. Uma outra pergunta agora, Manuel, é sobre a sua passagem por cargo público, né, de governo. Se isso, como um todo na sua carreira, se isso também mudou muito a sua visão, se isso te deu uma experiência que você sentiu que é essencial para sua carreira hoje, para suas pesquisas de hoje, porque assim, eu confesso que quando eu acompanho, não sei, seminários, webinários de economistas conversando e debatendo, parece que os economistas que passaram por cargos de governo têm uma fala diferente. Você percebe ali nos argumentos, no modo de falar de uma pessoa que já passou por lá e entende essa parte governamental de um outro ângulo, né, do ponto de vista político também. E aí eu queria saber se isso, como isso alterou, porque eu acho que alterou, e influenciou a sua pesquisa hoje, sua carreira no geral. Tá. Olha, João, eu acho que a gente acaba refletindo um pouco a soma das nossas experiências. Então, assim, a minha passagem no governo ela foi um aprendizado, mas e foi um aprendizado muito rico, porque tudo é muito intenso, tá? Para o bem e para o mal. Eu passei 2 anos sem final de semana trabalhando 14 horas por dia, mas então tem alguns custos, né? É uma experiência rica, mas é um processo muito difícil. Mas assim, eu acho que, no final das contas, todas as experiências da gente são válidas e cabe a gente aproveitar bem a experiência. Assim, eu não divido, eu acho que é uma experiência boa, uma oportunidade boa que eu tive. Se vocês tiverem, eu acho que vale a pena abraçar. Mas isso vale para as outras também. Então, por exemplo, ter uma experiência num mestrado ou numa pós-graduação de qualquer nível no exterior vai te dar uma outra vivência muito útil para você refletir, vai te dar uma diversidade cultural muito útil para você melhorar enquanto profissional. Se você for para uma empresa no setor privado, desenvolver um projeto que vai ser útil para aquela empresa, eu acho que também vai ser bastante interessante. Você vai lidar com um ambiente diferente, vai lidar com um problema diferente, vai resolver um problema diferente, vai encontrar restrições para você resolver esse problema, você vai ter que desenvolver habilidades sociais para resolver essa limitação, essa dificuldade. Então, assim, eu acho que existem várias experiências possíveis que são úteis, não somente no governo, mas a do governo, sim, no meu caso em particular, foi uma experiência que me ajudou muito. Tá? Ampliou muito meu horizonte, me trouxe elementos novos para discutir, tratar problemas, escolher temas de pesquisa, certamente foi um passo importante na minha carreira. Mas assim, eu não gostaria de passar para vocês a ideia de que vocês vão ser melhores ou piores se vocês tiverem uma experiência próxima da minha. Não é assim que funciona. Eu acho que o importante é aproveitar as experiências que vocês vão ter. Pode ser numa ONG, trabalhando com uma experiência prática, com uma política social específica. Tudo isso engrandece muito a gente, e se a gente aproveitar bem, tenho certeza que vai ser muito, muito útil. Eu vou passar agora a palavra para o João, o outro João, o João de Sá. Ele fez um comentário aqui no chat, mas eu acho melhor ele fazer ele mesmo, verbalmente. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Opa, não, beleza. É porque eu tinha feito um comentário, foi justamente quando você e a Adriana estavam comentando justamente sobre as disciplinas, sobre as dificuldades, e também porque eu acho que passa muito pela metodologia de cada professor também, né? Tipo, cada professor tem essa própria metodologia para poder dar aula, ensino, e cada aluno se adapta a essa metodologia ou não, né? Às vezes eu tenho a minha opinião pessoal sobre cada professor, cada disciplina que eu fiz, mas isso não significa que todos os meus colegas vão ter a mesma opinião sobre o professor e sobre a matéria. Aí eu queria, era justamente, porque eu ia perguntar isso, mas você já foi elaborando enquanto você falava, né? Quer perguntar como é que você faz, justamente para tentar manter a matéria, tipo, tentar facilitar isso, porque o professor está ali justamente para isso também, né? Porque acho que dentro da própria disciplina a gente percebe que existem esses dois tipos de professores, um que eu não sei se é pela escolha mesmo do professor, ele meio que tenta dificultar, acho que talvez para tentar te desafiar, para você correr atrás, para você conquistar, e outros que não, outros que realmente querem facilitar porque eles
metodologias diferentes justamente de ensino, né? Mas acho que você foi elaborando muito bem, né? Como que você faz para poder facilitar, como que você faz para poder ensinar, como que faz para melhorar as suas aulas, para fazer com que cada aluno entenda melhor. Mas aí você já foi falando, então, tipo, não é uma pergunta, era mais um comentário mesmo que eu queria falar e eu queria agradecer também, né, pela tua apresentação que você fez, também por já ter explicitado isso, que seria a minha pergunta, né? Então, e acho que já dá para passar por um negócio que o André tinha pedido também, né? Que era sobre oferta de matéria. O Jonas pediu, na verdade, Jonas, isso, perdão. pedido, na verdade, para que se você pudesse ofertar uma disciplina, deixa eu ver qual é a disciplina, é distribuição de renda e pobreza no próximo semestre, então fica aqui já o pedido registrado dos alunos para essa disciplina. O jabá. Então, eu queria até deixar aqui, então, se alguém mais tiver alguma pergunta, algum comentário, algum outro pedido de disciplina, professor Manuel, e se você quiser fazer mais algum comentário, porque a gente já não tem mais nenhum agora no início, então acho que a gente já com 1h20 de sessão, acho que a gente também já podemos caminhar para a finalização aqui. Se você tiver alguma coisa que você sentiu que não foi comentado ainda. Eu tenho uma observação só. Para mim, me chamou muito a atenção, na verdade, a sua percepção de que a gente sai com uma base. Quando você saiu da graduação e você sentiu a necessidade de fazer mestrado em estatística também, de que a sua base em econometria ela era insuficiente. Assim. Isso é uma coisa que eu estou fazendo graduação em estatística nesse momento e foi mais ou menos a mesma percepção. E no final das contas, como a gente tem problema, nós como economistas acabamos. Hoje eu tenho dúvida se realmente a minha base era insuficiente ou isso era mais problema de autoestima meu, vamos dizer assim, né? Mas dentro da linha do que você colocou, de como eu realmente gosto de estatística, eu não estou achando ruim fazer o curso. Mas eu não sei se realmente era necessário ou se isso foi uma coisa que eu acabei acreditando que eu não deveria ter acreditado. Eu não sei se isso também aconteceu com você. Não, então, eu acho que acontece um pouco dos dois, né? A gente demora um pouco de tempo para perceber assim que a gente acaba muitas vezes se julgando pelos outros, né? Sim. Então, e no final das contas, as pessoas têm habilidades diferentes, né? Então, a questão é toda, a partir do momento que você entende isso, as coisas ficam mais fáceis para todo mundo. Então, certamente tem problemas como você colocou, de autoestima e às vezes também, no meu caso concreto, era um pouco dos dois, porque eu queria fazer uma coisa que eu não sabia como fazer. Então, eu corri atrás depois para aprender a fazer aquilo. E agora, a gente essas coisas nunca são suficientes. A gente, sim, você na sua área de pesquisa, você está sempre tentando se atualizar, estudando, correndo atrás, e a coisa não acaba nunca. Né? A Adriana também, a Daniela também. E a gente é assim. A gente, na econometria até hoje, eu vi uma coisa, eu quero, isso aqui é diferente, deixa eu ver como é que faz isso. Você está sempre aprendendo, se atualizando, é um pouco o nosso cotidiano. Mas aí, esse que é o ponto. Isso vale para qualquer coisa, não é uma questão de matemática ou de econometria. É para a história, é para a economia, é para ciências sociais, é para a filosofia. E à medida que a gente vai avançando, a gente quer mais, né? Sim. A gente quer aprender mais, saber mais, entender melhor uma questão. Uma coisa vai levando a outra. Então, eu acho que faz parte, sim. No começo é uma confusão de sentimentos, mas com o tempo isso vai ficando um pouco mais limpo e vai agoniando menos a gente, né? Vai agoniando menos todo mundo. Aí fica todo mundo melhor. Sim. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, Manuel. Eu queria agradecer também a presença da professora Adriana também. E a presença de todos aqui no Conhecendo o EP. Então, assim, acho que foi muito elucidador, muito agradável para todos nós, assim, conhecer melhor a sua trajetória. Então, assim, acho que a gente pode encerrar agora, então. Bom dia para todos, bom almoço para os que não almoçaram ainda, né? Boa tarde para os que já almoçaram, né? Então, acho que é isso, gente. Eu vou finalizar a gravação aqui, então.